seguindo essa teoria de pessoas que são antissemitas, de muitos netzarim que são antissemitas, tá? Na teoria deles, o neném fez cocô na fralda, vamos jogar fora o neném, vamos jogar fora a fralda, vamos jogar fora a banheira. Peraí, gente, você limpa o neném, tá? A fralda tu não aproveita, tu joga fora. A água da banheira tu joga fora, mas você aproveita a banheira e você aproveita o neném. Pô, gente. O neném principalmente. Principalmente. Então, se alguém conhecer um netzarim antissemita, não quero saber de tradição, que não sei o quê, que papapá, tradição, fala isso. Então você é do grupo que joga o neném fora, a banheira fora, joga tudo fora, né? Você joga o neném fora. Sorte que seus pais não fizeram contigo isso que você quer fazer, né? Seu antissemita. Então vamos lá, gente, não estava no script de falar isso aqui, a Rua conduziu para falar isso. Então eu creio que é ele que quer falar para cada um de nós isso, tá? Tanto para vocês, eu creio que vocês já sabiam disso, tá? Mas vão ter outras pessoas que vão assistir esse vídeo, tá bom? E que sirva de base, tá? Para que nós venhamos defender. A gente sempre vai se colocar na defesa das duas casas, a casa de Judá e a casa de Efraim. Tem gente que só quer ficar falando erro. Judá fez isso de errado, Efraim faz isso, que não sei. Não, a gente tem que procurar, quando faz errado a gente fala, mas vamos focar principalmente nos méritos, tá bom? Afinal, o mundo só não se tornou um caos aqui no planeta Terra, porque bem ou mal, Judá e Efraim têm feito o seu trabalho. Efraim falando do Messias, tá? E Judá falando da Torá. 50% da luz do Criador é através de Judá e 50% através de Efraim, e assim vem 100% da luz dele, tá? Com todos os erros, tá? Com todos os erros, tá? Até porque ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos. Então vamos lá, vamos prosseguir, tá? Então a gente sabe que, por exemplo, a Alemanha, né, o Holocausto, em que mais de 6 milhões de judeus, irmãos nossos, foram mortos, tá? A Alemanha na época era quase que toda protestante, era evangélica, vamos dizer assim, tá? Inclusive o Hitler entrou na sala do parlamento alemão com o livro do senhor Martinho Lutero, tá? O nome do livro. Olha o nome do livro do Martinho Lutero. Os Judeus e as Suas Heresias. E ele pegava o livro e... vamos continuar o que o Martinho Lutero começou. Ou seja, dentro do livro do Martinho Lutero, a Alemanha, que era protestante, tá? Foi induzida por Hitler a detonar os nossos irmãos da casa de Judá, tá? 6 milhões foram mortos. Isso pela religião que prega o amor, tá? Entre aspas, o amor, entre aspas, tá? Lembrar que amor de trás para frente é o quê? Roma, tá? O nosso legado é esse, né? Nós habitamos só. Muitas vezes a gente vai pensar, eu tô só, as pessoas não entendem isso e aquilo. Não tem um ditado antigo aqui no Brasil? Antes só do que o quê? Vocês aí na casa de vocês vão completar, né? Antes só do que mal acompanhado. Então a gente sabe disso, né? Então tem base na escritura isso, né? Antes Israel ficar só do que mal acompanhado. Todas as vezes que Israel deseja, vamos dizer assim, se alinhar com os desígnios das nações ímpias, Israel quebra a cara. Tá? Então é melhor estar só do que mal acompanhado. Então, nós estamos pagando esse preço, ou seja, nós como israelitas, muitas vezes temos sentido essa solidão. Muitas vezes das pessoas da nossa família, às vezes até do cônjuge, em algumas famílias acontece isso, tá? Dos filhos, dos pais, primos, tias, avós, avós, das pessoas que outrora pensavam da mesma maneira com relação à escritura, na escola, na faculdade, no trabalho, tá? Mas já é o nosso legado, tá? Porque do cume das penhas o vejo e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só e entre as nações não será contado. Então vamos prosseguir, tá? A gente vai para o capítulo 23, vou ler um comentário aqui interessante, tá? Balaque e Bilam, os protagonistas desta paraxá, incorporam duas categorias de antissemitismo. O antissemita objetivo, Balaque, não é dominado por um feroz preconceito contra o povo de Israel. O seu ódio é motivado por certas causas e determinadas circunstâncias. Ele odeia o povo de Israel por temê-lo, por ver nele um concorrente habilidoso, uma pessoa capaz de se apoderar das posições-chave no meio em que vive. O antissemita subjetivo, Balaão, detesta o povo de Israel instintivamente, sem razão e nem justificação. Este ódio brota de um preconceito, de uma opinião formada sem reflexão, que não calcula os fatos e não avalia as consequências. Para este tipo de antissemita, basta o nome Israel
para provocar uma obsessão, uma repulsa, uma aversão tão forte que muitas vezes se transfigura num ódio mordaz, num desejo sádico para destruir e queimar tudo que está ligado ao povo de Israel e às Escrituras. Esta categoria de antissemitas é composta geralmente dos assim chamados intelectuais e sábios, ofuscados pela sua cultura chauvinista, que consideram como a mais alta e mais perfeita, né? Então, você chega para um camarada que está dentro do sistema religioso, ele vai pegar teologia, hermenêutica, homilética, PhD, é isso, é aquilo, e trocentos motivos eles vão apresentar para justificar a heresia deles, né? Versículos adulterados, e você pode apresentar 400 versículos para eles, tá? Explicando uma coisa, aí eles pegam um versículo adulterado, e aquele um versículo adulterado, eles acham que aquilo ali pode se opor a 400 versículos de forma correta, tá? Então a gente precisa entender isso. Paulo, Shaul Hachalia, falou que ao homem contencioso, faccioso, depois da primeira e segunda demonstração, evita-o, porque o tal está perdido, tá? Ou seja, então a gente vai, explica, tem algumas pessoas que a gente vai explicar algumas vezes e tal, mas não pode ficar toda a vida não. Aquilo ali já é teimosia da pessoa mesmo, tá? Aí muitas vezes a gente vai só ter que orar e quando a pessoa abrir uma porta a gente falar, tá? Então vamos lá. No capítulo 23, tá? A gente vai resumir aqui o início, tá? Capítulo 23, eles vão edificar, tá? O Bilam e o Balaque, eles vão edificar 7 altares. Eu vou ler, que fica melhor. Então Bilam disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Bilam dissera. E Balaque e Bilam ofereceram um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então Bilam disse a Balaque: fica-te ao pé do teu holocausto, e eu irei. Porventura Yahuá me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi a um alto. E encontrando-se Elohim com Bilam, lhe disse este: preparei 7 altares e ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então Yahuá pôs a palavra na boca de Bilam e disse: torna para Balaque e fala assim. E tornando para ele, ou seja, o Criador colocou uma palavra na boca de Balaão, ele vai dizer o que é, tá? E tornando para ele, eis que estava ao pé do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então alçou a sua parábola e disse. Então, 2 pontos. Aqui foi o que Yahuá colocou na boca de Bilam, tá? De Aram me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta a Israel. Como amaldiçoarei o que Elohim não amaldiçoa? E como detestarei quando Yahuá não detesta? Então, ele, contra a vontade dele, foi obrigado a entregar isso aqui que ele está falando, tá? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Então, a gente vai dar uma paradinha aqui, nesse versículo 9. Ele é riquíssimo, esse versículo 9, tá? Inclusive, quem quiser anotar, Números 23, 9, esse texto, e Deuteronômio 33, 28, vamos ler Deuteronômio 33, 28, que diz a mesma coisa, tá? Olha que interessante. Israel, pois, habitará só e seguro na terra da fonte de Jacó, na terra de cereal e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Ou seja, o nosso legado é esse, né? Nós habitamos só. Muitas vezes a gente vai pensar, eu estou só, as pessoas não entendem isso e aquilo. Não tem um ditado antigo aqui no Brasil? Antes só do que o quê? Vocês aí na casa de vocês vão completar, né? Antes só do que mal acompanhado. Então a gente sabe disso, né? Então tem base na escritura isso, né? Antes Israel ficar só do que mal acompanhado. Todas as vezes que Israel deseja, vamos dizer assim, se alinhar com os desígnios das nações ímpias, Israel quebra a cara. Tá? Então é melhor estar só do que mal acompanhado. Então, nós estamos pagando esse preço, ou seja, nós como israelitas muitas vezes temos sentido essa solidão, muitas vezes das pessoas da nossa família, às vezes até do cônjuge, em algumas famílias acontece isso, tá? Dos filhos, dos pais,
primos, tias, avós, avós, das pessoas que outrora pensavam da mesma maneira com relação à escritura, na escola, na faculdade, no trabalho, tá? Mas já é o nosso legado, tá? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. A gente vai ler um comentário aqui sobre esse versículo 9, tá? Vamos lá. Nossos sábios interpretam as rochas. Primeiro, olha só que coisa interessante. Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Como o cume das rochas e como as colinas, os outeiros. Nossos sábios interpretam, as rochas de Israel são os patriarcas, os antepassados deste povo maravilhoso, e as colinas são as matriarcas, as mães, as avós e as esposas israelitas. Eis que é um povo que habita só. Balaão, além de profeta, era feiticeiro. Antigamente, atribuía-se aos feiticeiros um grande poder. O feiticeiro se baseia na superstição, cujo objetivo é o obscurantismo, e o maior inimigo da superstição é a Torá, que tem como fim a luz espiritual. Agora a expressão que habita só. Esta é uma das peculiaridades do povo de Israel, que sempre tem motivado o antissemitismo. Quando Haman, primeiro-ministro do rei Ahasverosh, Assuero, pretendeu exterminar os israelitas do império, o seu principal argumento foram estas palavras: existe um povo espalhado e disperso por entre os povos em todas as províncias do teu reino, e as suas leis divergem das de todos os povos, e etc. Está em Esther, quem quiser anotar, Esther, capítulo 3, versículo 8. Foram justamente as leis da Torá, denominada mitzvot, os mandamentos, os comandos, as forças poderosas que cuidaram até hoje da existência do povo de Israel. Olha que coisa linda, tá? Então, a Torá, ela que mantém o povo de Israel, tá? Então, nós sabemos disso. Habita só. Então, vamos ler essa expressão aqui. Qualquer desgraça que assole o mundo, o primeiro a sofrer é sempre o povo de Israel. Em momentos de aflição, fica abandonado ao seu destino, mesmo por aqueles que se dizem seus amigos. Na sua angústia e dor, os braços daqueles que deveriam socorrê-lo ficam paralisados. Os assim chamados povos civilizados e cultos, sábios, aqueles que pretendem primar pela religião que prega o amor, observam friamente o sangue derramado do povo de Israel. Então a gente sabe que, por exemplo, a Alemanha, né, o Holocausto, em que mais de 6 milhões de judeus, irmãos nossos, foram mortos, tá? A Alemanha na época era quase que toda protestante, era evangélica, vamos dizer assim, tá? Inclusive o Hitler entrou na sala do parlamento alemão com o livro do senhor Martinho Lutero, tá? O nome do livro. Olha o nome do livro do Martinho Lutero: Os Judeus e as Suas Heresias. E ele pegava o livro e, vamos continuar o que o Martinho Lutero começou. Ou seja, dentro do livro do Martinho Lutero, a Alemanha, que era protestante, tá? Foi induzida por Hitler a detonar os nossos irmãos da casa de Judá, tá? 6 milhões foram mortos. Isso pela religião que prega o amor, tá? Entre aspas, o amor, entre aspas, tá? Lembrar que amor de trás para frente é o quê? Roma, tá? Oi. O Pablo está falando aqui, irmão, você pode traçar um paralelo entre esse versículo de Números 23, 9, com Isaías 53, 4, final? Isaías 53, 4, peraí, só um instantinho. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Elohim e oprimido. Irmão Pavlos, é que assim como Mashiach, vamos dizer assim, não era bem visto pelas pessoas, não sei se é isso que o irmão quer dizer, tá? Assim também nós, né, somos solitários, tá? O próprio Mashiach, ele já foi profetizado, né, que ele, ao invés de ser reconhecido plenamente na sua primeira vinda, não seria, tá? Foi rejeitado, homem de dores, que era experimentado nos sofrimentos, né, como a gente vai ver mais para frente. Então tem sim esse paralelo, ou seja, nós somos um povo que habita só. O Mashiach, né, inclusive a gente vê que os próprios Talmidim, a sua grande maioria, né, naquele momento ali, cada um foi para um lado, tá? A gente percebe que aconteceu isso mesmo. Então existe esse paralelo. E foi legal que o irmão Pablo falou, que dizem os nossos sábios, tá? Que
vários eventos na vida do Mashiach Yahushua foram extremamente parecidas com dos patriarcas, tá? Dos profetas e do nosso povo de Israel em geral. Então, Mashiach sempre se conectou com a história do nosso povo de Israel, tá? Então, inclusive, quando Herodes intentou matar o Mashiach, né? Logo, pouco tempo após ele ter nascido, ele foi para o Egito, né? Como diz Mateus, foi para o Egito para que se cumprisse as escrituras, do Egito chamei meu filho. Ou seja, como Israel foi para o Egito, Yosef e Miriam, José e Maria levaram o Mashiach para o Egito também, ou seja, ele se identifica com a história do nosso povo de Israel, tá? Entre as nações não será enumerado. Olha como tem comentários só desse versículo 9. Toda a contribuição do povo de Israel e a contínua colaboração para o desenvolvimento cultural, científico e econômico, só de curiosidade, tá? Caneta, controle remoto, quem inventou foram os nossos irmãos da casa de Judá, povo de Israel, tá? Calça jeans, tá? Foi o pessoal da minha tribo, tá? De Levi, por isso que é Levis, Levi's, né? Que eu acho que é assim que se fala lá nos Estados Unidos, tá? Que é dos levitas, né? Calça jeans. Caneta, Windows, um monte de coisa, né? Então, assim, tem trocentas coisas. Quem lembrar de mais coisa que o nosso povo inventou, coloca aí, são muitas e muitas e muitas invenções, tá? Vamos dizer assim, ou seja, o povo de Israel sempre beneficiou o mundo com a sua, vamos dizer assim, com sua sabedoria, tá? E sua vida espiritual. Vamos lá. Toda a contribuição do povo de Israel e a contínua colaboração para o desenvolvimento cultural, científico e econômico para o bem dos povos de seu convívio não é devidamente avaliado, não lhe é atribuído. Tudo o que o povo de Israel dá de si, todo o seu esforço, todas as suas contribuições para o bem-estar da humanidade não lhe é atribuído. Olha o que o Einstein falou, tá? Não estou defendendo a teoria dele, nem a tese dele, não. Só estou lendo o que o Einstein falou, tá? Albert Einstein. Ele disse assim: se a minha teoria da relatividade triunfar, serei um alemão. Se ela falhar, serei um judeu. Olha o que o Einstein falou, tá? Então, se desse certo, o povo da Alemanha ia falar, ele é alemão. Deu errado, é um judeu, tá? Essa frase é do Albert Einstein. Mas também os elogios de Bilam a respeito da nossa união e fidelidade à Torá, fé e boas ações, não correspondem, infelizmente, à verdade. Existe muita indiferença e muita ignorância quanto ao verdadeiro valor da Torá. Não somos tão ruins como os Balaques de todas as gerações nos pintam, e longe ainda estamos de ser perfeitos como Balaão nos viu. Somos iguais aos outros povos, produtos do meio ambiente. Mas como filhos de Israel, crentes e filhos de crentes, aspiramos com a ajuda da Torá ao nosso próprio aperfeiçoamento, com o qual visamos contribuir para enobrecer a humanidade. O que nós pedimos dos povos é: deixai-nos viver o nosso estilo de vida, tentai compreender-nos, analisai sem preconceitos o que a Torá já contribuiu para a civilização do mundo ocidental e o que ele ainda poderá dar se puder desenvolver os seus dotes intelectuais e culturais num ambiente tranquilo, tá? Então esse comentário também aqui é lindíssimo, tá? Então vamos lá. A gente vai acelerar aqui, tá bom? Por causa da hora. Vamos lá. Quem contará o pó de Yaakov? Números 23, 10. Quem contará o pó de Yaakov? E o número da quarta parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Olha que coisa interessante. Um ímpio querendo morrer a morte dos justos. O Balaão, um homem ímpio querendo morrer a morte dos justos. Quem quiser anota na sua Bíblia, Números 31:8, vai falar, a gente vai ver que a morte de Balaão não foi como um justo, tá? O Criador, no início do capítulo 31 de Números, manda o povo de Israel se vingar, tá? Por causa das coisas que Balaão ensinou o rei Balaque a fazer, lançar tropeço diante de Israel, tá? Números 31:8. Mataram mais, além dos que já foram mortos, os reis dos midianitas, Aivi, Yariquem, Yazur, Yahur e Areba, cinco reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Queria a morte dos justos? Viveu a vida de ímpio. Assim é fácil, né? Vive uma vida de ímpio, que é a morte dos justos. Assim são esses profetas assalariados dos nossos dias. Querem viver uma vida como rei, regaladamente, né? Ou seja, uma vida como ímpio, e quer, no mundo vindouro, vamos dizer assim, desfrutar
do galardão, da recompensa, né? Só que não. Então vamos lá. 23:11. Então disse Balaque a Bilam: que me fizeste? Te chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que Yahuwá pôs na minha boca? Ele não está dizendo isso porque ele é obediente, não. É porque ele viu Yahushua HaMashiach com a espada desembainhada na direção dele. Então ele está se tremendo de medo. Ele não quer, não é que ele é obediente, tá? Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás. Verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás, e amaldiçoa-mo dali. Então, não tem na Torá isso. Alguns dos nossos sábios acham que eles queriam amaldiçoar Israel, vamos dizer assim, de um lugar que via o acampamento de Dan, porque a tribo de Dan sempre foi a tribo mais problemática, e Bilam, assim como um predador quando vai atacar algum animal, assim, algum grupo de animais, ele fica olhando aqueles que são mais frágeis, tá? Então, tipo uma atitude de predador, né? Viu que o ponto mais vulnerável dos 4 pontos do arraial era o acampamento de Dan, tá? Então, de repente, amaldiçoando daquele lugar ali vai dar certo, né? Só que não, tá? Lembrar, isso não está na Torá. Isso são os nossos comentaristas que chegam a essa conclusão, tá? Então, Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás. Verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás, e amaldiçoa-o dali. Assim o tomou consigo ao campo de Sofim, ao cume de Pisgá, e edificou 7 altares, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então disse Bilam a Balaque: fica aqui ao pé do teu holocausto, e eu irei ali ao seu encontro. E encontrando-se Yahuwá com Bilam, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque, e fala assim. E vindo a ele, eis que estava ao pé do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. E disse-lhe, pois, Balaque: que coisa falou Yahuwá? Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Essa expressão é muito comentada no meio do nosso povo de Israel. Tipo assim, o Criador, através de Balaão, está falando para Balaque: não quero nem saber que você é rei. Tá? Quando Yahuwá fala, tá? Os reis das nações ficam abalados, eles têm que se levantar, tá? Em sinal de respeito. Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Tzipor. Elohim não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria a ele, não faria, ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. Yahuwá, seu Elohim, é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei, já falando aqui de Yahushua HaMashiach. Elohim os tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem. Olha, uma alusão à casa de Efraim, tá? As 10 tribos. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Elohim tem feito? Eis que o povo se levantará como leoa, e se exalçará como leão. Casa de Judá agora, olha que coisa legal. As 2 casas sendo mencionadas aqui. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue de mortos. Então Balaque disse a Bilam: nem totalmente o amaldiçoarás, nem totalmente o abençoarás. Porém Bilam respondeu e disse a Balaque: não te falei eu, dizendo? Tudo o que Yahuwá falar, aquilo farei. Disse mais Balaque a Bilam: ora, vem e te levarei a outro lugar. Porventura, bem parecerá aos olhos de Elohim que dali mo amaldiçoes. Então olha a superstição. Ele acha que dependendo do lugar ele consegue amaldiçoar, tá? Então, assim, os costumes das nações, tipo assim, um monte de coisa que não tem pé nem cabeça, né? Então, Balaque levou Bilam consigo ao cume de Peor, que olha para a banda do deserto. Bilam disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Bilam, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Vendo Bilam que bem parecia aos olhos de Yahuwá que abençoasse a Israel, não foi esta vez como dantes ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. Então, os nossos sábios dizem que aqui Balaão, tá? Provavelmente já estaria tendo uma ideia de como poderia destruir Israel, tá? Só lembrar, a gente vai chegar daqui a pouquinho. Israel não pode ser destruído
tá? De fora para dentro. Israel só pode ser destruído o quê? De dentro para fora. Quando Israel obedece a Torá, Israel é imbatível. E nós somos o povo de Israel. Quando nós seguimos a Torá, nós somos um povo imbatível, como povo, tá? Então a gente vai ver mais na frente que Balaão, percebendo que não consegue amaldiçoar Israel, ele querendo o dinheiro, né, do Balaque, ele vai aconselhar, tá, a enviar mulheres prostitutas para fazer Israel pecar, tá? Então, só para a gente aí pensando, já está chegando nesse pedaço, vamos lá. Vendo Bilam, que bem parecia aos olhos de Yahuá, que abençoasse a Israel, não foi esta vez como dantes ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. E levantando Bilam os olhos e vendo a Israel, que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele a Ruach Elohim, o espírito de Elohim, e alçou a sua parábola e disse: Fala Bilam, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Elohim, o que vê a visão do Todo-Poderoso, El Shaddai, caindo em êxtase e de olhos abertos. Agora, olha, a canção que a gente canta todo Shabat, tá? Matovu Ohalecha Yaakov, Mishkenotecha Israel. Quão boas são as tuas tendas, ó Yaakov, e os teus tabernáculos, ó Israel. Quem quiser anota na sua Bíblia, tá? Aquela canção que a gente canta, Matovu, tá? Números 24, 5. Tá? Então nós afixamos em nossas casas de estudo. Curiosidade, quando um israelita entra numa casa de estudo, num lugar onde vai celebrar um Shabat, tá? Quando entra, a primeira palavra que se fala, tá? É Matovu Ohalecha Yaakov Mishkenotecha Israel, tá? Então, é uma tradição boa, tá? Que nós podemos guardar, tá? Ou seja, não existe esse mandamento de entrarmos nas nossas casas ou numa casa de estudo falando isso, mas é uma tradição boa. Lembrar que o Mashiach sempre dava o aval para as tradições boas, tá? Lembrar que Paulo, em Tessalonicenses, ele falou assim: retendes as tradições que tendes recebido de nós. Olha que coisa interessante. Os Netzarim tinham tradições boas. Não é tudo. Tem gente que é assim, agora eu sou Netzarim, não quero saber de tradição nenhuma. Tá bom. Então rasga Lucas capítulo 4. Pega Lucas capítulo 4 e rasga. E vai discutir com o próprio Mashiach. Manda uma cartinha para o céu, porque ele entrava na sinagoga, no Shabat, como de costume, tinha a Paraxá da semana, tinha a Haftará, entregaram para o Mashiach o livro de Isaías, já aberto em Isaías 61. Então, o que o Mashiach sempre bateu de frente foi contra as tradições ruins. Tem gente que é assim, não, parece que é Netzarim antissemita. Eu sou Netzarim, que não sei o quê, e negócio de tradição, vai ler a Brit Hadashah. Paulo fala, retenham as tradições que nós passamos para vocês. Pode falar, Mary. Mesmo porque, se não fossem as tradições, muita coisa a gente teria dificuldade, né, nas escrituras. Por exemplo, nós temos mencionado detalhes, por exemplo, do Pessa, né? Mas tem coisas que tem festa, por exemplo, Shavuot. A gente não tem muitas informações. O que nos ajudam são as tradições que o povo de Israel guardou, porque é um legado do nosso povo, é um legado imensurável, e é uma coisa que está na escritura, né? A Brit Hadashah, ela nos orienta, né? A olhar para as tradições, né, do nosso povo, porque você vê, eles guardam, né? Tem muita coisa que a gente sabe que por conta, eles se deixaram se perder, né? Por conta do que eles não aceitaram o Mashiach e a Yahushua. Mas muita coisa foi preservada de boa. Nos ajudam, por exemplo, onde está escrito que a gente tem que ler o livro de Ruth durante a festa de Shavuot. Exatamente, por exemplo, em Shavuot, Pentecostes, muito boa. Existe a tradição de lermos o livro de Ruth. Tá infringindo algum mandamento da Torá? Tem algum mandamento dizendo assim, em Shavuot, em Pentecostes, não lerás o livro de Ruth? Não tem esse mandamento, então é uma tradição boa. Sim, agora, quando a gente vê que a gente está contradizendo as escrituras, a tradição, aí a gente realmente tem que saber que o nosso foco são as escrituras, a Torá, a Brit Hadashah, né? Esse é o nosso foco.
Mas assim, a gente descartar, a gente estaria perdendo muita coisa. Perdendo muita coisa. E indo contra até a própria escritura, né? Exato. A escritura fala pra gente reter o que é bom, né? Reter o que é bom. Ó, olha só que interessante. Isso não estava programado de falar isso aqui não, tá? Então, Romanos, capítulo 3 e capítulo 9, dá o aval ao nosso povo de Israel. Olha o que diz o início de Romanos 3. Olha o que Paulo diz. Tá? O Elisha botou toda tradição que não nos afasta da Torá é boa para nos aproximar da Torá. Aí, show o comentário do irmão Elisha, tá? Por que a gente está falando isso? O que acontece? Existem irmãos Netzarim que estão começando a caminhada Netzarim, não são as pessoas do nosso grupo não, mas existe, a gente sabe disso, que qualquer coisa, tradição, que não sei o que papapá, que pé. Chega para Yahushua então e fala assim, Yahushua, vou ficar de mal contigo, porque você seguiu a tradição. Na Torá não tem nenhum versículo dizendo que tem que ir na sinagoga no dia de Shabat. E você leu já o livro do profeta Isaías, no capítulo 61. Nas mãos dele, a tradição da Haftará. Moisés nunca falou que lá na frente ia ter o profeta Isaías, que ia ter que ler aquela Haftará naquela semana. O Mashiach seguia a tradição boa. Ou seja, então, nós como Netzarim, existe muito... Gente, parece até piada, tá? É tão louco, é tipo assim, imagina um judeu sendo a favor do Hitler, tá? É uma coisa impossível, tá? Mas infelizmente nós estamos vendo nos nossos dias pessoas que estão se tornando Netzarim e não sabem, mas estão sendo antissemitas. Tudo que não, sem negócio, saber. Sem saber. Então a gente tem que dar esse puxão de orelha, eu não programei nada de falar isso, tá? Eu creio que o pessoal que celebra o Shabat com a gente, o Avodá, que estuda a Parashá com a gente, já sabe dessas coisas, mas até reforçando para a gente estar falando com outras pessoas acerca disso, tá? Ou seja, as tradições que não violem a Torá, tá? Podemos, e eu diria até mais, devemos seguir, porque o próprio Yahushua deu o exemplo, e Paulo também, tá? Shaul Hachalia. No livro de Atos, sempre vai ver Paulo onde? Na sinagoga, no Shabat, tá? Lendo a Parashá, lendo a Haftará, tá? Então, quando esse pessoal aí que é contra a tradição boa, não quero saber de tradição judaica, que não sei o quê, quem ficou na casa que guardou as tradições boas foi a casa de Judá. E o que acontece? Então, essas pessoas, então a gente deve mostrar esses textos. Lucas capítulo 4, Yahushua seguia as tradições boas. Paulo, Shaul Hachalia, seguia as tradições boas. Os apóstolos, pode falar. O Yashar botou, por isso, gente, não temos o que o inimigo pode fazer. Antes temos o Yahuá e busquemos seguir a Torá. O inimigo não nos pode fazer nada, não nos pode tocar, não nos pode destruir, desde que sigamos fielmente a Yah. Não é esse Atan que nos faz mal, mas nós, em nossos próprios erros nos destruímos. Muitas vezes damos força demais ao inimigo, quando na realidade não é quem está. Nós é quem. É porque a gente está lendo a TV. Da TV, Nós é que estamos sendo fracos. Aí, muito show o comentário do Yashar, né? Porque Israel só pode ser destruído de dentro para fora. Balaão viu que Israel era invulnerável quando estava seguindo o Criador, vai aconselhar o rei Balaque a enviar prostitutas para fazer o povo pecar, aí Israel fica vulnerável. Ou seja, não dá para explodir Israel, só dá para implodir, é só de dentro para fora. Mas se seguirmos a Torá, né, como esse comentário do nosso irmão Yashar, né, se seguirmos a Torá, somos o exército mais poderoso da face da terra, somos invencíveis. Assim, por experiência própria, né, muita tradição que a gente vê do nosso povo, da casa de Judá, que a gente, às vezes a gente vê assim e fala assim, pô, mas pra que isso? Pra que serve isso? Aí com o passar do tempo a gente vai vendo que ajuda a gente a cumprir um mandamento da Torá. É o zelo, entendeu? né? Tipo, é um zelo, entendeu? Tipo, exatamente. Então isso é sempre bom. Então é sempre bom. Tá vendo essas coisas. Vendo essas coisas, tá? Então, que a gente tenha isso na nossa mente. Se alguém falar assim, não sei o que, de tradição, que não sei o que, você fala para a pessoa, onde que eu estou violando a Torá, seguindo essa tradição? Agora, se for uma tradição que viole a Torá, jamais iremos aceitar. O Mashiach batia de frente contra as tradições que fossem contra a Torá. E os apóstolos também. Lembrar, em Tessalonicenses, Paulo fala, retendes as tradições que tendes recebido de nós. Ou seja,
o Mashiach não veio inventar uma nova religião, ou seja, tudo de bom que o nosso povo de Israel tinha conservado até então, ele manteve. Ele só veio para cortar as arestas, igual a poda de uma árvore, não destruir a árvore, tá? Arrancar a árvore. Pode falar, né? Tem aquele texto que fala, né, com Israel, com eles... Então, esse texto aqui, obrigado. Esse texto, foi bom que a Mary me lembrou. Romanos 3 e Romanos 9. Exatamente, porque esse texto ele mostra, né, que o nosso povo guardou, né, durante todo esse tempo. Né? Guardou durante todo... Né? Guardião fiel, né? Serviço, o Avodá pertence ao povo de Israel. Ao povo de Israel. A casa de Judá. A casa de Judá que preservou. A casa de Efraim, as 10 tribos, preservaram a fé no Messias e a Yahushua, mesmo chamando errado, mesmo chamando Jesus Cristo, tá? O que acontece? A casa de Efraim, as 10 tribos, preservou viva a memória do Mashiach, tá? E a casa de Judá preservou viva a memória da Torá e do avodá, do serviço, da adoração. Olha o que diz Romanos 3, a partir do 1. Qual é, logo, a vantagem do Yahudi, do judeu? Ou qual a utilidade da Brit Milá, da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Elohim lhe foram confiadas. É Paulo que está falando isso. Somos israelitas, tá? Nazarenos. No livro de Atos aparece essa expressão, tá? Eles eram seguidores do caminho, eram chamados Netzarim, em português vem nazarenos. Nós somos israelitas, das 12 tribos de Israel, acreditamos em Yahushua HaMashiach, que também é conhecido como Yahusha, Yashua, Yeshua. Então nós somos israelitas que cremos no Messias, tá? Cremos que ele já veio uma vez, 2000 anos atrás, e vai voltar. E cremos na vigência da Torá, e procuramos seguir os mandamentos da Torá, da Bíblia toda, não só o Novo Testamento, mas a Bíblia toda. Pode falar, Mary. Então, agora, ainda nessa história das tradições, uma coisa que é muito importante é saber o que é tradição e o que é escritura. Por isso que a gente sempre pauta aqui, né? Por isso que tem que ser mencionado, porque é por isso que é importante a gente ler as escrituras. Pra saber né, o que é, e como a gente sempre fala, a tradição ela é opcional. Né? É opcional. Ela nos ajuda. Ela não pode ser contada como um mandamento. Você não pode seguir como um mandamento, né? Mas... por exemplo, vou dar um exemplo prático. Isso foi muito show, que a Mary e o Davi falaram. Por exemplo, nós do povo de Israel, tá? O mandamento é colocar o Shema Israel, tá? O Shema Israel, tá? Nas portas, nos umbrais, nas mezuzot de nossas casas. Mandamento, ponto final, tá na Torá, tá? Mandamento. Agora, então isso é um mandamento. Em cada umbral, cada porta da casa, se tua casa tiver... só não coloca no banheiro, tá? Que o banheiro é um lugar impuro, tá? Pela Torá. Se tiver 20 portas, 20 batentes, 20 umbrais na sua casa, você vai botar em todas elas, tá? Isso é mandamento. Agora, uma tradição boa. Quando a gente sai da nossa casa, ou quando a gente entra, a gente beija, tá? A gente beija, dá um beijinho na mezuzá, no texto do Shema Israel. Então é uma tradição boa. Não tem nenhum texto dizendo que não pode fazer isso. Agora, se eu passar um dia com pressa e não beijar a mezuzá na hora que eu saio, na hora que eu entro, eu não pequei, porque eu deixei de cumprir uma tradição boa. Mas deixar de cumprir uma tradição boa também não é um pecado, vocês entenderam? O que é tradição não pode nem ser proibido e nem ser exigido. Então vamos lá, Romanos 3, a gente vai voltar para Paraxá, tá? Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Elohim lhe foram confiadas. Ponto. Mérito da casa de Judá. Repito, a casa de Efraim, as 10 tribos tiveram o mérito de preservar a história do Messias. E a casa de Judá, tá, de preservar a Torá, o Avodá. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Elohim. No hebraico aparece aqui, halilá, eles traduzem como de maneira nenhuma, só que isso aqui é uma imprecação. O que é imprecação? Paulo está dizendo assim no original hebraico, maldito sejas. Ou seja, Paulo está amaldiçoando se uma pessoa pensar assim, alguns do povo judeu lá não foram fiéis, que não sei o que, como é que eu vou seguir as coisas que o judeu fala, que não sei o que, essas tradições aí. Teve uns lá que não aceitaram o Mashiach, mas qual o povo todo que aceitou o Mashiach? A China toda aceitou o Mashiach? O Brasil todo aceitou? A Alemanha toda? A Inglaterra? Nenhum povo. Todo povo tem gente que faz o certo e o errado. Então Paulo fala,
Não é porque alguns foram infiéis que o Criador vai anular a fidelidade dele, não, tá? Então, Paulo ainda chega a dizer, ao invés de maneira nenhuma, como traduz português, no hebraico é halilá, maldito seja. E vamos para Romanos 9, ou seja, Paulo está usando uma palavra imprecatória para quem quiser tirar Israel da jogada, tá? Vamos lá, Romanos 9. No Mashiach digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência na Ruach HaKodesh, no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado do Mashiach por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Olha, Paulo, se fosse possível, ele abriria a mão da vida dele para salvar a casa de Judá. E muita gente, não quero saber não, que não sei o quê. Um monte de antissemitas, tá? Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a Kevod, que é a glória e o esplendor, e os concertos, e a Torá, e o Avodá, olha aqui, ó, e o Avodá e as promessas, dos quais são os patriarcas, e dos quais é o Mashiach, segundo a carne, o qual é Elohim sobre todos, bendito eternamente. Amém, tá? E para fechar isso aqui, e a gente voltar para Paraxá, vamos abrir em Yohanan, vamos ver as próprias palavras do Mashiach e Yahushua, tá? João, capítulo 4, versículo 22. O Mashiach falou para a mulher efraimita, para a mulher samaritana, uma personificação do cristianismo, tá? Uma personificação de Efraim, do cristianismo, as 10 tribos perdidas. João 4, 22. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação, no original é a vida, porque a vida vem dos judeus. Olha como a Mashiach falou, o cristianismo, tá, que estava personificado pela mulher samaritana, efraimita, tem o desejo de adorar o Criador e tudo, o Criador recebe, tá? Mas vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação, no hebraico porque a vida vem dos Yahudim, vem dos judeus, tá? Haim, ou seja, Mashiach está dizendo que se quiser adorar do jeito certo, tem que se pegar o legado positivo da casa de Judá, tá? Então, repetindo mais uma vez, o que a casa de Judá falar de heresia, a gente vai rejeitar, a gente vai bater de frente, a gente não vai aceitar em hipótese nenhuma, tá? A casa de Judá diz que o Mashiach ainda não veio, ainda está esperando a primeira vinda do Mashiach. Nós não concordamos com isso, nós batemos de frente. O Mashiach já veio e vai voltar, tá? E a casa de Judá quer proibir de falar o nome do Criador, quer proibir de falar Yahuwah, fica com eufemismos, né? Hashem, que não sei o quê, que o Eterno, que não sei o que lá, que papapá. Não, nós falamos o nome do Criador é Yahuwah, ponto final. Então, tradição ruim a gente não aceita, tá? E tradição boa a gente aceita. Como Yahushua HaMashiach aceitou em Lucas 4 e como Paulo falou para que nós viéssemos aceitar, tá? Quais eram as tradições dos Netzarim? Vocês acham que, por exemplo, muitas pessoas pensam assim, quais eram as tradições dos Netzarim? Em sua grande parte, era o que já era um legado do povo de Israel há milhares de anos. Por quê? O Mashiach não veio fundar uma nova religião, nem os apóstolos, ou seja, todo aquele alicerce bom, todas aquelas tradições boas da casa de Judá foram mantidas, tá? E o que não era bom se tirava fora, tá? Então vamos lá. Só um último exemplo. Tem gente que vê bebê, quem aqui já foi pai e mãe lembra, o bebezinho acabou de nascer, aí ele faz cocô toda hora na fralda, né? Seguindo essa teoria de pessoas que são antissemitas, de muitos netzarim que são antissemitas, tá? Na teoria deles, o neném fez cocô na fralda, vamos jogar fora o neném, vamos jogar fora a fralda, vamos jogar fora a banheira. Peraí, gente, se você limpa o neném, tá? A fralda tu não aproveita, tu joga fora. A água da banheira tu joga fora, mas você aproveita a banheira e você aproveita o neném. Pô, gente. O neném principalmente. Principalmente. Então, se alguém conhecer um netzarim antissemita, não quero saber de tradição, que não sei o quê, que papapá, tradição, fala isso. Então você é do grupo que joga o neném fora, a banheira fora, joga tudo fora, né? Você joga o neném fora. Sorte que seus pais não fizeram contigo isso que você quer fazer, né? Seu antissemita. Então vamos lá, gente, não estava no script de falar isso aqui, a Rua conduziu para falar isso. Então eu creio que é ele que quer falar para cada um de nós isso, tá? Tanto para vocês
Eu creio que vocês já sabiam disso, tá? Mas vão ter outras pessoas que vão assistir esse vídeo, tá bom? E que sirva de base, tá? Para que nós venhamos defender. A gente sempre vai se colocar na defesa das duas casas, a casa de Judá e a casa de Efraim. Tem gente que só quer ficar falando erro. Ah, Judá fez isso de errado, Efraim faz isso, que não sei. Não, a gente tem que procurar. Quando faz errado, a gente fala, mas vamos focar principalmente nos méritos, tá bom? Afinal, o mundo só não se tornou um caos aqui no planeta Terra, porque bem ou mal, Judá e Efraim têm feito o seu trabalho. Efraim falando do Messias, tá? E Judá falando da Torá. 50% da luz do Criador é através de Judá e 50% através de Efraim, e assim vem 100% da luz dele, tá? Com todos os erros, tá? Com todos os erros, tá? Até porque ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos. Então vamos lá, vamos prosseguir, tá? Então a gente... Qual é a referência em Romanos? Romanos, o início do capítulo 3, tá? E o início do capítulo 9. Os primeiros versículos de Romanos 3 e os primeiros versículos de Romanos 9 e João 4, 22, tá? Então vamos lá. E em Tessalonicenses, Paulo fala pra gente que nós devemos reter as tradições boas, tá? Então vamos lá. Matovu Ohaleha Yaakov, Mishkenoteha Israel. Foi aqui que a gente deu uma parada e a gente foi falar sobre isso tudo. Então, o próprio Balaão, essa frase é tão importante para o nosso povo de Israel, ela é um troféu, ela é como se fosse um troféu para nós. O maior inimigo, o homem mais antissemita da face da terra, que era o Balaão, o Bilã, da boca do maior inimigo de Israel saiu essa frase: quão boas são as tuas tendas, ó Jacó, e os teus tabernáculos, ó Israel. Então isso para nós é um troféu. Se um israelita falasse isso, era uma coisa normal. Mas peraí, o pior inimigo de Israel foi obrigado, Yahuwá, através do seu poder, obrigou ele a falar isso. Então isso é um troféu. A gente pega esse troféu, ó, e a gente coloca na porta da nossa casa, na porta das sinagogas, na porta das casas de estudo, tá? E esse troféu é tão grande para nós que é uma tradição boa. Quando nós entramos na casa da gente, nós falamos isso. Quem quiser fazer essa tradição boa, pode fazer. Se não fizer, também não vai estar pecando.